Boa tarde a todos, bem-vindos. Em nome da Fundação Carlos de Gulbenkian, delegação em França, a Biblioteca Gulbenkian tem a honra e o privilégio de acolher esta tarde Mariana Lis nesta nova sessão de encontros que congregam a palavra dos autores e dos investigadores. Boa tarde, Mariana Lis. Muito obrigada por ter aceitado o convite da Biblioteca Gulbenkian. Gostaríamos do mesmo modo de agradecer a participação de todos os que estão a assistir a este encontro. Relembramos que um tempo de questões será reservado no final da apresentação. Poderão colocar as vossas questões ou comentários via chat da plataforma Zoom, que serão transmitidos à nossa convidada ou solicitar a palavra e dialogar com ela. Mas antes, uma pequena apresentação de Mariana Lis. Mariana Lis é professora auxiliar em estudos fílmicos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e investigadora do Centro de Estudos Comparatistas na mesma instituição. Completou o doutoramento no King's College London em 2012 e lecionou nas universidades de Londres e Leeds, no Reino Unido. Foi investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa entre 2016 e 2021. Foi técnica especialista no gabinete do Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Mídia entre 2020 e 2021. É autora de artigos e monografias e coordenadora de volumes científicos sobre cinema, incluindo Eurovisions, pela Bloomsbury Academic em 2016, Portugal's Global Cinema, pela Ibitauris em 2018 e Women's Cinema in Contemporary Portugal, com Hilary Owen, pela Bloomsbury Academic em 2020. Traduzido para português em 2023 com o título Realizadoras Portuguesas de Cinema no Feminino na Era Contemporânea, editado pela Imprensa das Ciências Sociais, que contou com o apoio da Fundação Carlos de Gulbenkian e de que nos vem hoje apresentar. Além destas publicações, escreveu também o relatório Educação para o Cinema em Portugal, publicado pelo Observatório Permanente da Juventude em 2022. Mariana Lis, uma vez mais, muito obrigada por estar connosco esta tarde para nos apresentar Realizadoras Portuguesas de Cinema no Feminino na Era Contemporânea, uma obra coletiva que pretende participar no movimento de sensibilização para o lugar das mulheres no cinema português na criação cinematográfica. Uma vez mais, muito obrigada. Muito obrigada eu, Cristina, e obrigada à Fundação Carlos Gulbenkian, à delegação em Paris e à Biblioteca Gulbenkian pelo convite. É com muito gosto que estou aqui hoje para falar deste livro que coordenei, que co-organizei com a Hilary Owen, que é professora emérita na Universidade de Manchester e investigadora na Universidade de Oxford, ambas no Reino Unido, mas que infelizmente não pôde estar presente online hoje connosco. Então, o meu papel é o de representar não só a Hilary, mas todas as pessoas que contribuíram para a publicação deste livro. Eu tenho também uma apresentação que vou partilhar. Estou quase. Espera assim. Ok. Então, antes de falar um pouco do livro, eu gostava de começar com uma série de agradecimentos a entidades e a indivíduos que colaboraram com a produção do livro. Como já aqui foi dito, ele é uma tradução para português de Women's Cinema in Contemporary Portugal, uma coleção que foi publicada pela Bloomsbury em 2020. Mas nós gostamos de dizer que este livro, Realizadoras Portuguesas, não é apenas uma tradução, ou seja, o livro tem obviamente uma nova capa, mas tem também um prefácio da Lídia Jorge, a quem estamos muito agradecidas, e tem versões revistas dos textos que compunham a versão anglo-saxónica. Em alguns casos foi até possível atualizar os capítulos. Foi o caso, por exemplo, do primeiro capítulo, um texto da Manuela Penafaria sobre a Noémia Delgado, que beneficiou até da descoberta recente de títulos da realizadora que se julgavam perdidos. A tradução para português foi feita pela Marta Lisboa, que foi incansável e que garantiu que o conteúdo do livro tivesse leitura e ressonância em português e num contexto lusófono, e também lhe devemos um agradecimento muito importante. E também quero sublinhar uma coisa que a Cristina também já disse, mas é que este livro não poderia ter sido publicado sem o apoio da Fundação Carlos de Gulbenkian, que primeiro que tudo em 2017 atribuiu financiamento
a um projeto de investigação que a Hilary e eu desenhámos, intitulado Portuguese Women Directors. Eu já vou falar um bocadinho mais sobre esse projeto. Mas, portanto, gostaria de deixar desde já um agradecimento muito grande ao Dr. Rui Vieira Neri, à doutora Mariana Portas e ao Dr. Miguel Magalhães, que acompanharam este processo e que nos permitiram beneficiar de um segundo apoio financeiro, já em 2022, que apoiou a tradução. A casa desse projeto de investigação foi o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde organizámos em 2018 um workshop com as autoras dos textos que agora compõem o livro, e a partir do qual coordenámos também com a Ana Cabral Martins a mostra Realizadoras Portuguesas em janeiro de 2019, que decorreu no Caleidoscópio, uma sala que não é uma sala de cinema, mas é uma sala no Campo Grande, que teve, portanto, o apoio da Reitoria da Universidade de Lisboa. E nesse sentido também muito obrigada ao professor José Luís Cardoso e à professora Karen Moll, anteriores diretores do Instituto, e obrigada à Margarida Bernardo e a toda a gente que no ICS colaborou com esta iniciativa. Para nós fez todo o sentido, por causa desta história do livro, ao pensar numa edição em português, entrar desde logo em contacto com a imprensa de Ciências Sociais, e portanto obrigada também ao José Luís Garcia, à Isabel Ferreira e sobretudo à Marta Castelo Branco, por terem impulsionado a produção desta nova versão do livro e por a terem acompanhado de forma tão empenhada desde o início. Para esta edição foi também fundamental um apoio da Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade, e portanto não posso deixar de agradecer em nome da Hilary também à doutora Rosa Monteiro, e finalmente, obviamente, obrigada a todas as autoras que contribuíram com o seu trabalho e energia para a produção desta coletânea. Então, como eu disse, eu vou referir-me ao conteúdo do livro e espero terminar com uma breve apresentação do índice e falar um pouco dos textos que estão no livro, mas antes disso gostava de falar um bocadinho da história deste livro, que tem antecedentes, já que falámos do projeto, mas que começa, de certa forma, antes disso. O que nós vemos aqui no slide é uma capa de um livro que eu co-organizei, portanto é também uma coletânea de textos sobre a dimensão internacional, a dimensão global do cinema português. Obviamente que não é o único antecedente, aliás, a Hilary Owen tem muitíssimo trabalho sobre cinema e literatura portuguesa, muito anterior sequer a eu ter, por exemplo, terminado o meu doutoramento. Eu conheci a Hilary, penso que num evento que foi organizado na Queen Mary, na University of London, quando eu era leitora do Instituto Camões, e de imediato comecei, não é, a ouvir, tive a oportunidade de poder conhecer o trabalho da Hilary, nomeadamente sobre questões de género e sobre feminismo e sobre mulheres artistas, não necessariamente no cinema, mas eu menciono este livro, ou destaco este livro aqui no slide também, porque saiu no final de 2017, no mesmo ano em que a Hilary, com outros colegas da Universidade de Oxford, organizou uma conferência que tinha como tema Transnational Portuguese Women Artists. E foi nessa conferência, e ao depararmos com esta fase final da produção deste meu livro, que eu me apercebi também que em mais de uma dezena de textos, este livro falava apenas de uma realizadora portuguesa. Portanto, eu que não tinha feito de forma nenhuma, isto não era pensado, não era propositado, mas de facto faltavam ali as mulheres realizadoras, aparecia apenas a Teresa Vila Verde, e então, a propósito desta outra conferência organizada pela Hilary, pensámos, logo depois dela, portanto, eu penso que em abril de 2017, desenvolver este projeto que eu já referi. É um projeto que se prolongou por mais de um ano, mas cerca de 18 meses, que tinha este título, Portuguese Women Directors. Eu deixo aqui a referência do site, porque ele é um site relativamente simples, é um blog, na verdade, mas ele continua online e tem, por exemplo, alguns recursos que falam da mostra de filmes que eu mencionei, portanto acaba por ter uma muito breve filmografia de filmes realizados por mulheres, mas tem também nos recursos alguma bibliografia, isso sim, sobre a questão da ligação entre o cinema português e o feminismo, por exemplo. Então, esse projeto é o início deste livro. Ele fez, ou nós tivemos a oportunidade, durante o decorrer desse projeto, de desenvolver outras iniciativas, como essa mostra, por exemplo, e o livro
era um resultado pensado desde o início, que era uma espécie de colmatar as falhas, digamos assim, ou a falha que era óbvia do ponto de vista do género, que então se tinha verificado naquele livro que eu tinha coordenado antes. Obviamente que não se tratava apenas de dizer, bom, vamos fazer um projeto, vamos desenvolver um projeto de investigação e vamos organizar uma mostra e vamos publicar um novo livro, porque há pouca coisa escrita sobre as mulheres, ou seja, isso era uma evidência quase, e havia algum trabalho feito sobre cinema, feminismo e género em Portugal, e nós queríamos ir para além dessa evidência. Há menos mulheres a filmar, é verdade, portanto há menos filmes realizados por mulheres e, portanto, há menos trabalho produzido sobre filmes realizados por mulheres, mas isso para nós não chegava. Nós queríamos encontrar um quadro teórico, que sublinhasse a relevância deste cinema que afinal existia, ou seja, não se tratava de chegar ao trabalho das realizadoras portuguesas pela negativa, digamos assim, elas são o que não é o resto do cinema português, mas de encontrar um quadro teórico e sem querer entrar numa parte do livro que seja mais académica, porque apesar de tudo o livro tem uma leitura, acho eu, para além desse mundo da investigação, acho que vale a pena explicar também muito brevemente qual é que era então essa nossa visão sobre porque é que interessava falar sobre o cinema das realizadoras portuguesas. E nós na introdução do livro encontramos então um triângulo que servia de base a esse enquadramento teórico, ou seja, havia três grandes tópicos que nós queríamos relacionar com este cinema realizado por mulheres. Obviamente ele era cinema de mulheres ou cinema no feminino. Se ele era feminista ou não, por exemplo, era uma questão desde o início. Na verdade, e o prefácio da Lídia Jorge vem confirmar isso, é possível que continue a não existir cinema feminista em Portugal, pode ser também uma questão para discutirmos depois, mas, portanto, nós queríamos pensar este grupo de filmes enquanto cinema realizado por mulheres, queríamos pensar este grupo de filmes enquanto um grupo de filmes que, pertencendo a um cinema nacional, obviamente, portanto, estamos só a falar de filmes produzidos em Portugal, com financiamento português, a maior parte, falados em português também na sua maioria, mas que tivessem um apelo e uma circulação internacional. E nesse sentido, nós temos este segundo ponto aqui na base do triângulo dos cinemas do mundo. Ou seja, os filmes que nós iríamos analisar no livro, realizados por mulheres, não eram apenas filmes portugueses que não passavam das fronteiras nacionais, mas que já apareciam em festivais ou que chegavam a ter estreia internacional. Mas, ao mesmo tempo, isso era uma questão que vinha também do livro anterior e obviamente, de muito trabalho publicado por outros colegas sobre cinema português, é um cinema dito menor, um cinema de uma nação pequena, com tudo o que isso acarreta para a sua natureza e também para a forma de se posicionar precisamente nesse mercado internacional. Não é um cinema que tem grandes valores de produção, que faz, se calhar, muitos dramas históricos, mas é um cinema que tem um tipo, ou que se caracteriza sobretudo por um tipo de filmes mais artesanal, mais artístico, que circula mais facilmente em festivais do que em salas comerciais de multiplexes, por exemplo. Então, algures na combinação ou na articulação destes três temas estava a nossa visão sobre o que é que podia ser este cinema das realizadoras portuguesas. E utilizámos este contexto, este conceito da reterritorialização, que é um conceito que é apresentado por uma investigadora americana chamada Patricia White, em que a Patricia White fala precisamente dos novos espaços que o cinema realizado por mulheres começa a ocupar. E começa a ocupar digamos, nas últimas décadas, sem dúvida, de forma geral em todo o mundo, no pós-guerra, mas no caso português, por exemplo, desde a Revolução, portanto, desde o 25 de Abril, portanto, nos últimos 50 anos, mais ou menos. Então, que novos territórios, é nesse sentido que ela utiliza a palavra, que novos territórios é que estes filmes vêm ocupar? E então, ao juntar estes três campos teóricos que já existiam, do cinema de mulheres, do cinema das nações pequenas e do cinema mundial, e utilizar esta ideia dos novos territórios, chegámos também
a uma outra evidência, que começa por ser isso, mas que nós queríamos tentar problematizar e ultrapassar, que é que este cinema das realizadoras portuguesas acarreta ou traz consigo um problema que é político. Ou seja, como nós temos aqui esta citação que vem da introdução do livro, a recusa das realizadoras em Portugal em se identificarem como feministas, ou às vezes até como mulheres, ou seja, continua a haver realizadoras que dizem eu faço filmes, e faço filmes, não os faço com o útero, ou seja, não é irrelevante se eu sou mulher ou não, o que eu quero é ser vista como uma realizadora, como uma cineasta, que é para usar a palavra sem género. Mas então esta recusa explica em parte o porquê da questão do género não se ter tornado ainda suficientemente forte para ser encarada como tema prioritário a debater ou como problema político a solucionar. Ou seja, este livro que tinha então uma base teórica, que, como eu digo, eu acho que apesar de tudo não se tornou num livro exclusivamente académico e acho que posso fazer publicidade a uma divulgação que foi feita do livro que é interessante, pelo Pedro Mexia, no programa cujo nome estamos legalmente impedidos de mencionar, acho que é assim o novo título desse programa, mas o Pedro Mexia escolhe o livro Realizadoras Portuguesas como livro da semana, dizendo que é um livro para cinéfilos, mas não só, porque é um livro que tem uma leitura fácil e que até traz, por exemplo, novos filmes e novas realizadoras que nem toda a gente irá conhecer para uma discussão mais aberta. E nós gostamos de pensar que o livro tem essa abrangência. Mas, como eu digo, também queríamos, de certeza, ser parte de uma problematização de um problema, de uma problematização de uma questão que era política, que era esta, que era porque é que em Portugal não há nenhuma realizadora, e não havia, ele continua, talvez menos, mas não havia, sem dúvida, em 2017, nenhuma realizadora contemporânea a assumir-se como feminista. E porque é que, quando confrontadas com isso, muitas realizadoras diziam: bom, nós preferimos ser vistas como cineastas, ponto, e não como homens ou mulheres. Um, e nesse sentido, há uma coisa que eu tenho que referir também, que obviamente não é. Peço desculpa porque eu tenho uma mensagem na sessão que diz que eu tenho que voltar a entrar. Eu não sei se isso quer dizer que eu vou sair da reunião, mas Não, ele diz que a minha sessão vai expirar em 4 minutos. Eu vou entrar de novo? acha? Sim. Não? Não, está estranho. Pelo menos eu que estou aqui a gerir. Vamos ver. Eu acho que tem. Bem, eu não vou fazer nada e se eu desaparecer daqui a 4 minutos já sabem que eu vou voltar. Vou voltar a Mas entrar. tem bateria, não tem, Mariana? Sim, 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 não é isso. É mesmo uma Pronto. mensagem do Zoom. Mas Não, estranho. Não, não, não se preocupe. pronto, mas então esta questão política, como eu digo, que era óbvio para nós quando estávamos a pensar no livro, acabou por ter um desenvolvimento muito interessante, precisamente neste espaço entre o início do projeto em 2017 e agora o lançamento da versão portuguesa. Porque em 2022 nasceu uma associação chamada MUTIM, a Associação das Mulheres Trabalhadoras da Imagem em Movimento, da qual também devo dizer, obviamente, eu faço parte, ou seja, e sou sócia fundadora, embora não esteja na direção, porque não me vejo como profissional do cinema, mas como alguém que se interessa pelas questões que obviamente têm que ver com os profissionais do cinema e do audiovisual em Portugal, mas de repente havia, e penso que há, e espero que seja um sinal de desenvolvimento progressivo também, não só positivo, mas de repente havia também uma questão política que estava a sofrer uma mutação, ou seja, aquilo que o livro identificava como um problema não está obviamente resolvido, mas parecia ter este desenvolvimento. Eu falo aqui também da Mutim, sendo que tenho que dizer que não é completamente desinteressado nesse sentido, mas porque precisamente este ano, em março, no dia 8 de março, a propósito da celebração do Dia da Mulher, a Mutim lançou os resultados preliminares de um estudo chamado A Condição da Mulher no Cinema e Audiovisual em Portugal, cujos resultados finais serão lançados agora até ao final do ano, portanto em novembro, em princípio, e eu penso que precisamente este livro, que é académico, mas que se refere à ausência de estudos deste género e à ausência de associações deste género, agora se depara com novos movimentos na sociedade portuguesa que eu acho que são importantes
também para ajudar a fazer avançar a discussão sobre estes tópicos. Esta ideia do problema político surge também, de certa forma, no prefácio de Lídia Jorge, que foi, de facto, é uma enorme mais-valia da versão portuguesa, e a Lídia Jorge participou, por exemplo, numa sessão de apresentação do livro na Feira do Livro, em Lisboa, e é sempre muito generosa com o seu tempo e com o seu trabalho, e nós ficámos mesmo muito comovidas até com o prefácio que escreveu, e eu gostava de ler duas passagens que eu acho que precisamente se ligam com a relevância que pode ter o livro até em relação a esta questão política, que é, a primeira diz que em torno das realizadoras portuguesas, até há bem pouco tempo, sempre se fecharam vários círculos de ferro difíceis de quebrar num país com as características de Portugal, justamente encarado na introdução deste ensaio como nação pequena, o tal conceito do Cinema of Small Nations que eu referi antes. Portanto, esta ideia de que, ao longo dos últimos 50 anos, que acaba por ser o período que o livro também examina, houve vários obstáculos, foram havendo vários obstáculos a ser colocados às mulheres no cinema e nas artes de forma mais geral. E depois esta segunda frase que fala da atualidade, né, da contemporaneidade e da relevância, acho eu, do livro, que diz que esta publicação, que surge num momento de grande vulnerabilidade dos géneros e valorização de subgéneros emergentes em cada dia que passa, é bem-vinda e mais do que imaginada com generosidade, parece ter sido concebida como um projeto de alento e esperança no futuro do cinema. E, de facto, nós não sabíamos, quando foi escrito o prefácio, que iria haver uma motim e que iria haver estudos sobre isto e que esperemos haja cada vez mais discussão, mas eu acho que posso dizer com certeza que também a Hilary sente que este livro é o princípio de qualquer coisa. Nós temos muita esperança que ele tenha uma continuidade nesse sentido, para além também da vida académica. Então, como se pode ler na sinopse, que está online, e na introdução do livro, o livro reúne textos que discutem o trabalho de 14 realizadoras, desenvolvido nos últimos 50 anos. Portanto, claramente o livro marca esta importância da transição democrática conseguida no 25 de abril de 1974 e na importância que ela teve também para o cinema em Portugal. E eu vou acabar por falar dos capítulos que o compõem, portanto, olhar aqui para o índice. Mas ainda antes disso, eu acho que nós podemos dizer que há 3 caminhos centrais para entrar nos capítulos que compõem o livro. Um primeiro é um caminho histórico, ou seja, é um caminho que sublinha esta ligação ao 25 de Abril e que sublinha a importância das décadas de 70 e 80 do século passado para as realizadoras de cinema em Portugal. Se nós pensarmos que o primeiro filme, a primeira longa-metragem de ficção, realizado por uma mulher em Portugal, excluindo a obra da Bárbara Virgínia, que nos anos 40 fez um filme, em 46, chamado 3 Dias Sem Deus, mas então a primeira longa-metragem realizada por uma mulher em Portugal, sem ser essa, aparece apenas em 1976, que é precisamente o Máscaras, da Noémia Delgado. Este caminho histórico é um caminho que acaba por questionar a visão, né, e o cânon do cinema português, porque na verdade se nós olhássemos apenas para o cinema realizado por mulheres, então o cinema português nasceria apenas em 1976, portanto quase 80 anos depois do nascimento do cinema no resto do mundo. E portanto este caminho histórico chama a atenção não só para a suposta marginalidade das mulheres no setor, como eu acho para a própria fragilidade do que é esta história canónica do cinema, e portanto do nosso ponto de vista o livro acentua este caminho, mas abre-o, portanto argumenta, não é? O livro pensa, ou nós pensamos que esta história precisa de ser revista e atualizada, e portanto há capítulos no livro que contribuem para essa revisão. Um segundo percurso possível, que é convocado pelo livro, prende-se precisamente com esta questão da suposta marginalidade das mulheres. Portanto, o livro afirma-se desde logo e veementemente contra a ideia da dupla minoria do cinema português realizado por mulheres, ou seja, se ele é um cinema de nações pequenas e se é um cinema no feminino, então seria duplamente marginal, que mais uma vez era uma ideia que aparecia em literatura que já existia antes, mas que
nós tomámos como uma evidência que deveria ser ultrapassada. E, portanto, como é que o livro propõe ultrapassá-la? Propõe uma leitura afirmativa e positiva de um cinema que foi sendo capaz de trabalhar dentro dessa sua marginalização e capaz de ultrapassar essa sua aparente marginalização. Esta é uma ideia também que esteve na raiz do projeto, portanto, desde 2017, que nos acompanhou ao longo destes 6 anos, digamos, até à versão portuguesa, e em que nos fomos debatendo com este conceito, ou com a relevância do conceito do cinema das nações pequenas, mas também com as próprias definições do que é um cinema de mulheres, à medida que as diferentes vagas do feminismo também as foram condicionando, e que eu acho que sai reforçada desta edição em português precisamente quando, no prefácio, a Lídia Jorge se refere aos círculos de ferro que estas mulheres tiveram de ir rompendo. E que sai reforçada também pela criação da Mutim e pela ação que a Mutim tem tido, no sentido em que, de facto, já chega de sublinhar ou de repetir esta evidência, e importa agora pensar como é que a ultrapassamos. E então, uma última abordagem que é possível explorar, tendo em conta o livro, tem que ver com esta questão da internacionalização, de que também falei brevemente no início, e intimamente ligada com o tópico da inovação. Os textos que compõem o livro também são uma reflexão, em parte histórica e em parte teórica, sobre a presença mais ou menos efetiva do cinema português em circuitos de distribuição e exibição internacionais, ou seja, os textos que estão no livro também vão destacando a forma como este cinema realizado por mulheres tem conseguido encontrar novas linguagens e novos canais de circulação, do filme-ensaio ao cinema expandido, que vão reinventando a concepção de um cinema nacional artesanal ou obcecado com o país, e que levam a uma teorização do cinema português enquanto cinema do mundo, portanto, permitindo, até do ponto de vista dos estudos fílmicos, novas perspectivas de estudo e de análise para o cinema português. Bom, então eu queria terminar esta parte da apresentação referindo aqui o índice, mas obviamente que não vale a pena lê-lo, mas trouxe algumas imagens para ilustrar estas 4 partes em que o livro se organiza. Portanto, eu apresentei aqui 3 caminhos que eu acho que são 3 entradas possíveis, ou 3 grandes temas possíveis no livro enquanto conjunto, mas ele está estruturado em 10 capítulos em 4 partes. Essa primeira parte chama-se Histórias, e nós temos aqui 2 imagens. A primeira, portanto, à esquerda, é um fotograma do filme Máscaras, da Noémia Delgado. O tal filme que nós dizemos pode ser visto como uma das primeiras longas-metragens realizadas por mulheres em Portugal em 76. Há outros filmes que aparecem em 76 também realizados por mulheres, como o filme Trás os Montes, que é co-realizado pela Margarida Cordeiro e António Reis. E a imagem da direita, que é uma imagem de um filme da Margarida Gil e que vem de um capítulo que analisa a obra da Margarida Gil, que também é uma das primeiras realizadoras a começar a sua carreira no pós-25 de Abril. Na verdade, o filme que vocês veem, ou a imagem, o filme que tem esta imagem que nós vemos aqui à direita é bastante mais recente, mas a primeira longa-metragem da Margarida Gil surge nos anos 80, já, Relação Fiel e Verdadeira, mas era alguém que já trabalhava em televisão, por exemplo, e que foi trabalhando com outros colegas, e que aparece, aliás, num filme coletivo, filmado filmado sobretudo no 1º de maio de 1974, mas que acaba por estrear em 75, chamado As Armas e o Povo, em que aparece também nesses coletivos de cinema da altura. Portanto, são 2 imagens que nos ajudam a pensar o tipo de histórias que estes filmes realizados por mulheres em Portugal vão convocar. Uma à da esquerda, uma história muito mais etnográfica, de rituais, de espaços rurais sobretudo, a da direita de histórias, não é? De mulheres que trabalham, de histórias sobre classe, por exemplo, que também vão ser fundamentais para a história das mulheres em Portugal e para a história das mulheres no cinema português. A segunda parte do livro tem este título de Feminismos e reúne 3 capítulos, e
por coincidência apenas, nos 3 capítulos, por 3 autoras diferentes, acabam por aparecer, e cada um destes filmes discute mais, cada um destes textos discute mais do que um filme, acabam por aparecer filmes da Teresa Vila Verde, 3 filmes diferentes. Portanto, a imagem que nós temos no canto superior esquerdo do slide é dos Mutantes, um dos primeiros filmes da Teresa Vila Verde. A imagem que temos depois à direita, que ocupa, e que obviamente é a imagem da capa também do livro, é do Colo, e a imagem que está no canto inferior esquerdo do slide é do Trans, um filme anterior da Teresa Vila Verde. E eu escolhi estas 3 imagens porque, como eu digo, são discutidos outros filmes nestes 3 textos, mas porque me pareceu que realmente é uma das realizadoras que mais que tem feito filmes mais interessantes do ponto de vista do género, ao mesmo tempo que nega totalmente qualquer ligação à questão do género, não tem nenhum interesse em falar de feminismo, mas acaba por trazer sempre questões muito interessantes sobre, por exemplo, a estrutura e a falta de estrutura das famílias. E tem sempre também protagonistas femininas muito fortes e ao mesmo tempo muito frágeis nos seus filmes, como estas 3 que vemos aqui. Portanto, pode ser também um bom tema para discussão a seguir. A terceira parte do livro é sobre arquivos, tem esse título e são também 3 os textos que aparecem. E as imagens que nós temos aqui vêm do filme 48, da Susana Sousa Dias, um filme sobre prisioneiros políticos durante o Estado Novo. Do filme Cuxa-Canema, da Margarida Cardoso, que vai recuperar a história do cinema em Moçambique, mas também, obviamente, as relações coloniais que Portugal estabelecia com Moçambique. Vem do filme Cartas a uma Ditadura, da Inês de Medeiros, que é a imagem que está no canto inferior direito do slide, em que nós vemos estas cartas que muitas mulheres escreveram durante o Estado Novo, algumas a Salazar, outras às instituições que existiam, portanto, e que agora são revisitadas no filme. A realizadora encontra-se com algumas das autoras que relêem e que nos dão um pouco de contexto sobre essas cartas. E depois, a imagem que está no canto superior direito vem do filme Correspondências, da Rita Azevedo Gomes, que também acaba por falar de cartas, é a correspondência entre Jorge Sena e Sofia de Melbrenner, e são estas imagens 4 variações entre si bastante diferentes sobre o que é que são estes arquivos que vão sendo explorados no cinema português realizado por mulheres. E há um dos argumentos que o livro apresenta é que talvez as mulheres, mais do que os homens em Portugal, tenham explorado a história do país com mais recurso a arquivos físicos, materiais, mas também humanos, como no caso das entrevistas destas mulheres, do que, por exemplo, os homens realizadores. E, finalmente, temos uma quarta parte, com o título Transnacionalismos, que tem novamente 2 capítulos, e as imagens que eu trago aqui são, no primeiro caso, portanto, a que está no canto superior esquerdo, uma imagem do filme Yvonne Kane, também da Margarida Cardoso, é uma ficção, ao contrário do filme que eu mencionei anteriormente, da realizadora, e vem de um capítulo em que a investigadora e professora Sally Faulkner, que trabalha no Reino Unido, vai comparar ou vai questionar até que ponto é que a Margarida Cardoso pode ser vista como uma realizadora de cinema do mundo, e usa como modelo, digamos assim, desse cinema do mundo do feminismo, a realizadora argentina Lucrécia Martel. Então, a partir deste filme, Yvonne Kane vai fazer uma comparação sobre os motivos, sobre os temas, sobre o tipo de planos que vai aparecendo, e é muito interessante precisamente para reterritorializar, para encontrar esses novos espaços que o cinema das realizadoras portuguesas vem ocupando. E finalmente a última imagem, então, é sobre um capítulo, vem de um capítulo, é a ilustração de uma das ilustrações do capítulo sobre o que eram na altura, em 2017, realizadores portugueses emergentes, portanto, novos talentos que estavam a surgir. Neste caso é do filme A Maçã, da Cláudia Varjão, e vem ilustrar esta ideia de que o cinema português, e o cinema português realizado por mulheres sobretudo, não tem apenas que falar de Portugal, nem apenas da realidade portuguesa. Portanto, há muitas realizadoras jovens que vão filmar
noutros países, neste caso é o Japão, que vão procurar outras histórias. Portanto, esta ideia de que, sobretudo, as mulheres cineastas em Portugal vão romper com a ideia de um cinema português mais fechado, sobre si próprio, sobre o país. Bom, já falei bastante, penso, não sei se calhar podemos ver se há alguma questão ou se posso voltar a algum tema e se calhar devo deixar de partilhar o ecrã, não é? Tem mais leitura. Podem colocar as vossas questões desde já, mas penso que em primeiro poderíamos começar por agradecer e felicitar a Mariana Liz por esta bela e rica apresentação. Não sei se há questões do lado do público. Eu tenho algumas que gostaria de lhe colocar. Portanto, já para começar, que lugar ocupam as realizadoras portuguesas na paisagem do cinema português, europeu e mundial? Como são aclamadas pela crítica? Uhum. Bom, eu falei deste estudo da Mutim porque nós temos impressões, nós temos visões aqui impressionistas e temos a impressão, por exemplo, de que as realizadoras que já não estão em menor número são menos vezes, ou o seu trabalho é menos vezes discutido pela crítica, ou tem tendência a ser uma crítica mais negativa, por exemplo. Mas essa impressão vem de contactar com o que é o meio do cinema e do audiovisual em Portugal e não vem ainda propriamente de dados. E por isso eu acho que esse estudo, que já nos deu indicação em março que de facto há uma enorme desigualdade também no tratamento na crítica entre homens e mulheres no cinema e audiovisual em Portugal, mas com estes resultados agora finais que irão ser apresentados, eu penso que no final de novembro, poderemos responder com mais certeza a essa pergunta, porque também não queremos cair no facilitismo de dizer, é óbvio que são desconsideradas ou são menos consideradas ou que são até ignoradas. Eu suspeito que sim, que continua a ser esse o caso, mas acho que nos faltam dados sobre isso e é por isso que esse estudo vai ser tão importante. Portanto, é o tipo de pergunta que nós vamos, eu acho, acompanhar também enquanto investigadoras que desenvolveram este projeto e o livro. Mas se não, há sempre uma representação portuguesa a nível, portanto, a nível internacional e penso que deve haver festivais nacionais em Portugal e onde elas estão representadas. Sim, sem dúvida. E nós sabemos também que se nós formos olhar para a presença de cineastas portugueses em geral nos festivais, tem havido nomes que se revelaram e que, por exemplo, já apareciam neste capítulo final, nomeadamente do livro que eu acabei de mencionar. Portanto, a Leonor Teles, a Joana Pimenta, a Cláudia Varjão e a Salomé Lamas têm tido uma presença relativamente constante nestes festivais. Mas também acho que é interessante pensar, e o livro acabou por, não só o livro, mas também o processo de digitalização do cinema português, que nos tem permitido chegar a títulos a filmes que muitas vezes não estavam disponíveis, mas ao redescobrir a história de alguns desses filmes, eu estou a pensar, por exemplo, no Jogo de Mão, que é uma longa-metragem da Monique Rutler, uma francesa que se mudou para Portugal, que cresceu em Portugal, depois voltou para Paris e acabou por voltar para Portugal, onde ainda está hoje. Um, e o Jogo de Mão, por exemplo, foi apresentado em Veneza. E não é uma história de que se fala, não é? Quando se pensa no Festival de Veneza, pensa-se nas homenagens que foram feitas a Manuel de Oliveira, talvez na presença de João César Monteiro. Quando se pensa em Locarno, fala-se de Pedro Costa. Mas a verdade é que, até historicamente, apesar de haver menos realizadoras e menos filmes, as mulheres também sempre estiveram presentes nesses festivais. Portanto, até se calhar para responder à pergunta anterior da crítica, às vezes é precisamente esse trabalho da crítica e dos jornalistas de divulgação que acaba por não fazer a ponte entre o que é a realidade e depois a percepção das pessoas. Perguntar ao público se está interessado em colocar questões, porque é o momento, aproveitem, mas se não, eu continuo. Portanto, no estudo que foi feito, portanto, neste magnífico livro de ensaios, o seu é uma análise dos filmes de duas realizadoras, Colo, de Teresa Vila Verde,
que há pouco vimos a fotografia, de 2017, e Tempo Comum, de Susana Nobre, em 2018. Dois filmes sobre mulheres, com enfoque sobre a família, a maternidade e a dimensão urbana. Gostaria de nos falar um pouco sobre o trabalho destas duas realizadoras, o que é que elas trouxeram de novo para a paisagem do cinema português? Uhum. Sim, obrigada. Eu acho que na altura o que me fez juntar esses dois filmes, e portanto o trabalho das duas realizadoras, foram de facto os temas que os filmes levantavam, que não são temas que são sempre tratados na obra das duas realizadoras. E eu digo isto agora porque, olhando para trás, como nós olhamos sempre, e tendo visto mais filmes que entretanto também estrearam e tendo lido mais sobre as realizadoras, acho que são de facto têm abordagens muito ou radicalmente diferentes, até na forma de pensar o cinema e de pensar a questão do género. Um, eu, quando cheguei, como eu disse também aqui, a Teresa Vila Verde acaba por ser uma realizadora que tem como tema comum nos seus filmes famílias, que são famílias muitas vezes desestruturadas ou fragmentadas ou em processos de reestruturação. Isso acontece também no Cole. Não é o caso da Susana Nobre, que tem estreado até bastantes filmes desde a publicação do livro, que têm outros temas completamente diferentes. Mas na altura, para mim fez muito sentido juntar os dois filmes e as duas abordagens, porque de facto eram os dois filmes sobre Lisboa, embora um sobre o centro de Lisboa e o outro sobre a periferia de Lisboa. Os dois filmes sobre mães, a história do filme da Susana Nobre é de uma mãe que acaba de ter um bebê, portanto, na verdade, no início do filme ainda está grávida e depois é quando o bebê vai para casa que o filme começa, digamos assim. Um, e os dois sobre a crise, que é um outro tópico que tem sido muito trabalhado no cinema português e continua a ser, apesar de, por um lado, essa crise parecer ter acabado, mas por outros, como vários investigadores também têm dito, essas crises serem cíclicas e de alguma forma quase permanentes, né? Não só no cinema português, mas também no caso do cinema português. Um, então são realizadores que têm trabalhos muito diferentes. A Susana Nobre vem do documentário, sobretudo. A Teresa Vilaverde também faz documentário, mas tem trabalhado muito em ficção, escreve os seus próprios argumentos, até produz os seus filmes. Susana Nobre também, mas num contexto coletivo, com A Terra Treme. Um, não sei se haveria outros filmes destas duas realizadoras que fizesse sentido juntar, porque de facto são muito diferentes, portanto é uma pergunta interessante até para pensar em próximos estudos, mas na altura o que me fez juntá-los foram os temas que eles traziam, que são temas que, mais uma vez, sobretudo a questão das famílias, mas também a forma como elas habitam o espaço urbano, não me parece que surjam com tanta frequência e de forma tão desenvolvida no trabalho, por exemplo, de realizadores homens em Portugal. Portanto, foi daí que surgiu o meu interesse nesses dois exemplos. Obrigada. E relativamente ao apoio, portanto, a política pública no setor do cinema português, como é que funciona, como é que se apresenta, como é que ele vai garantir o cinema dessas realizadoras portuguesas? Hum. Bom, o apoio ao cinema em Portugal tem os seus limites, obviamente, por ser um país também com uma escala pequena, em que é difícil criar-se uma verdadeira indústria ou um setor que se pareça, não é, com uma indústria. Um, e os apoios são, sobretudo, portanto, os apoios públicos são quase exclusivamente atribuídos pelo ICA, pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual, que tem vindo a fazer uma aposta, por exemplo, em novos talentos, e isso é fundamental para as realizadoras que não têm, não é, que não tiveram a oportunidade de desenvolver, embora muitas delas, por causa da Margarida Gil, estejam ativas há muitos anos, não tiveram, por exemplo, a oportunidade de realizar tantos filmes como colegas homens, ou de entrar em tantos projetos como colegas homens, e, portanto, haver concursos específicos para primeiras obras, para novos talentos, para documentário, para curtas-metragens, tem sido fundamental para garantir que continua a haver um lado de experimentação no cinema português que ainda é bastante ocupado pelas mulheres. Um, eu sei, por exemplo, que uma luta da Mutim vai ser, não é, procurar que exista paridade no setor,
inspirada por um movimento europeu chamado 50-50, 50 vezes 50, que existe em vários países, e que pretende que os apoios sejam distribuídos de forma igualitária. Atualmente, o ICA não tem nem o ICA, ou seja, não é um caso exclusivo do cinema, mas como estamos a falar de cinema, o ICA não tem um sistema de cotas, por exemplo, o que seria um debate interessante, acho eu, a ter na sociedade portuguesa e com o setor do cinema e do audiovisual. Isso atualmente não existe. Existem, no entanto, elementos como majorações em concursos como o concurso de apoio à escrita e desenvolvimento, se os projetos forem desenvolvidos por uma equipa maioritariamente composta por mulheres, então esse projeto tem uma majoração na nota final, que, portanto, à partida, permite ter mais hipóteses de ser financiado. Na minha opinião pessoal, isso não chega, não é? Portanto, eu acho que, sobretudo, é bem-vindo a uma discussão sobre o tema, mas é bom saber que, se existe, por exemplo, uma majoração desse sentido, é porque há alguma consciência de que não existe igualdade no setor e, portanto, de que também podemos contar, acho eu, com um debate sobre políticas públicas e sobre apoio ao setor daqui para a frente. Precisamente, pronto, eu com o Instituto do Cinema e Audiovisual, mas existem outros atores, outros organismos, talvez dedicados ao cinema, como o Plano Nacional de Cinema, que é uma componente fundamental das atividades desenvolvidas na área da educação do cinema, e, claro, a Cinemateca. Qual é o papel deles atualmente? Bem, sobre a Cinemateca faz várias coisas. Nós falamos aqui, ou eu falei aqui do processo de digitalização do cinema português, e como eu digo isso, por exemplo, embora eu não tenha noção de números, nem de, ou seja, se têm sido digitalizados mais filmes de mulheres ou homens, não sei, nem sequer sei se essa informação é pública, mas seria interessante procurar, mas efetivamente esse processo de digitalização eu vejo porque sou professora, ensino cinema português, às vezes é difícil encontrar os filmes para poder mostrar aos alunos, e isso tem-me permitido mostrar filmes que há pouco tempo era impossível. O Jogo de Mão é um deles, o Dina e Django da Solveig Nordlund é outro. Um, por exemplo, fizeram agora um catálogo da Solveig, portanto tem havido, houve uma retrospectiva da Margarida Gil há pouco tempo, o Relação Fiel e Verdadeira é outro dos DVDs que foi editado depois dessa digitalização do filme. Portanto, de certeza que a Cinemateca tem, pelo menos nesse papel de divulgação do património cinematográfico português, tem contribuído para, até, por exemplo, para que pessoas como a Manuela Penafria, que escreveu sobre a Noémia Delgado, tenha podido ver os filmes. Muitos deles estavam no arquivo da RTP, e isso também é importante sublinhar, esse apoio que a RTP deu à pesquisa da Manuela Penafria, mas também foi com colaboração da Cinemateca que foi possível ver esses filmes que não existiam de outra forma. No que tem a ver com programação, e isto também é uma opinião pessoal, eu gostava de ver mais filmes realizados por mulheres na Cinemateca, e gostava de ver mais cinema português realizado por mulheres na Cinemateca, do que a minha impressão, mais uma vez isto é uma impressão muito generalista do programa, é de que há pouca igualdade. Pelo contrário, o Plano Nacional de Cinema, que tem uma plataforma de filmes, mais uma vez eu não conheço, porque muda todos os anos e já não tenho acompanhado, não conheço o catálogo na sua totalidade do Plano Nacional de Cinema, mas sei que houve uma atenção grande quando se começou a desenvolver esta plataforma, por exemplo, a ter paridade de questões de género. Já participei em ações de formação para professores. Em março este ano também fizemos uma ação de formação com a Catarina Mourão, com o seu filme A Toca do Lobo, em que também acabámos por falar de questões de género e falar sobre realizadoras portuguesas. E tem uma coleção de dossiês pedagógicos que são pensados para os professores, para poderem trabalhar filmes, não só filmes portugueses, mas muitos filmes portugueses em sala de aula. Há também um grande número de filmes realizados por mulheres, portanto aí penso que houve mais uma consciência também de produzir materiais para filmes que não são sempre discutidos, não é? Portanto, acaba por ser não é uma vantagem estes filmes estarem na marginalidade, mas acaba por ser uma discriminação positiva que eu acho que é saudável e que é por aí que acho que vamos chegar a uma situação de igualdade também neste campo.
volto a repetir a questão, se querem colocar questões à nossa convidada, é o momento, senão eu ainda tenho mais 3 perguntas, se me permite. Portanto, seria, já que falou no ensino, qual é atualmente a contribuição das realizadoras portuguesas além da produção cinematográfica? Elas empenham-se na área da educação do cinema? Eu penso que muitas delas sim. Portanto, eu sei que algumas são professoras. Falamos aqui do caso da Catarina Mourão, é professora. Mas há outras realizadoras que são professoras, por exemplo, na Escola Superior de Teatro e Cinema. E, por exemplo, eu sei que a Cláudia Varjão fez até uma série de ações de formação e de projetos em escolas, penso, com o Plano Nacional das Artes. Portanto, eu penso que muitas delas hum, têm a consciência que são que podem ser testemunho também, não é? Para uma nova geração. Eu espero que venham a inspirar uma nova geração de realizadoras, sobretudo. Embora eu pense que o fazem pela sua vocação cinematográfica e não tanto por uma consciência feminista ou feminina do setor, mas eu acho que também isso conta, não é? Também isso é importante. Saindo agora um pouco do plano do seu livro, como é que podemos definir o público do cinema português? É mais masculino, mais feminino? Que género de cinema os portugueses preferem neste momento? Se nos pode dar essa resposta. Não é uma área também que eu conheça muito bem, e eu sei que aí sim o ICA faz um papel importante sobre essa avaliação de públicos. Nós sabemos que o cinema sofreu muito com a pandemia da Covid-19 e com o encerramento das salas. Apesar de tudo, também sabemos que este ano os números começaram a recuperar, portanto, a voltar a valores semelhantes e nunca não iguais aos de 2019, que ainda por cima era um ano estava a ser um ano extraordinário para o cinema europeu no geral. Um, não sei dizer, a não ser outra vez partir de uma observação empírica, que é, tenho algum receio de que as gerações mais novas tenham pouca vontade de ver cinema em sala, e isso fez por alunos que ensino na universidade, mas por outro lado, quero acreditar que mesmo que vejam filmes apenas em casa ou nos dois, que isso vai ajudar a desenvolver uma cultura cinéfila, por exemplo, seja muito mais diversa, que eventualmente vai fazer com que, mesmo que haja menos pessoas nas salas, haja cinema mais diverso e mais cinema, na vida deles. Mas confesso que não tenho muitos dados sobre isso. Talvez uma das razões seja a prática dos variados suportes tecnológicos que ultimamente se utilizam, não é? Mas uma pergunta relativamente a esses suportes: as realizadoras portuguesas servem-se deles para a produção cinematográfica? Sim, sem Fazem. dúvida. Sim. E, bom, saindo do cinema mesmo, nós sabemos que, por exemplo, há muito mais mulheres no audiovisual, que plataformas como a RTP Play ou séries online, criação de séries online, também o trabalho em ficção para televisão. Aí sim tem havido um grande número de mulheres a desenvolver projetos inovadores e bem inventivos, portanto, em diferentes plataformas e em diferentes formatos. Mas também é verdade que no cinema, se nós quisermos chamar-lhe mais tradicional, eu acho que as realizadoras têm estado na frente dessa inovação tecnológica, não é? Nós temos no livro a discussão do filme Correspondências, da Rita Azevedo Gomes, que acaba por ter uma linguagem muito própria, que mistura reencenações com leituras de textos, com imagens que parecem de um making-of, portanto não é um documentário clássico, mas também quando se chega ao final do livro e se fala, por exemplo, do trabalho da Salomé Lamas, é alguém que tem trabalhado muito neste cinema dito expandido, ou seja, o cinema que tanto funciona na galeria, no museu, como na sala de cinema, portanto que é capaz de atravessar estas plataformas também diferentes. Gostaria de colocar uma pergunta. É o seguinte, nós, peço desculpa, há um eco, talvez vou baixar o meu micro, peço desculpa. Talvez assim seja bom.
Uhum. Bom, nós temos conhecimento das realizadoras portuguesas que chegam aqui ao público francês através das suas produções, nomeadamente a Cláudia Varejão, e que foi uma das vencedoras do programa de residências aqui e que a Fundação apoiou. E gostaria de saber se as realizadoras de origem portuguesa, mas francesas, que também são conhecidas em Portugal, nomeadamente, por exemplo, a Cristel Alves Uhum. Meira, ou então uma realizadora que é produzida pelo Paulo Branco, a Laurence Ferreira Barbosa, Uhum. que é francesa, mas de origem portuguesa. Gostaria de saber se elas são Uhum. conhecidas em Portugal. Sim, é uma pergunta muito interessante, obrigada. A Cristel, sem dúvida, bem, o filme Alma Viva teve uma grande divulgação em Portugal e foi candidato português aos Oscars, portanto foi bastante disseminado e eu acho que é um filme extraordinário que eu vi. Eu penso que ainda a semana passada, ou há algumas semanas, na Festa de Cinema Francês, voltaram a mostrar, por exemplo, todas as curtas-metragens da Cristel Alves Meira, portanto é um nome que está presente, e é para mim um caso muito interessante de alguém que se liga com Portugal de uma forma completamente diferente, não é? Eu acho que há até uma comparação a fazer entre um filme como o Alma Viva e os filmes que nós falámos aqui feitos em Trás-os-Montes nos anos 70, porque Exatamente. são por realizadoras mulheres, que foram para um espaço muito característico, mítico, não é? No imaginário do cinema português, que é Trás-os-Montes. Um, e fizeram filmes que têm coisas parecidas. Eu lembro, nós fizemos uma entrevista com a Cristel precisamente para a Mutim. Eu perguntei se conhecia o trabalho destas realizadoras portuguesas dos anos 70, porque me parecia que havia ligações, e eu fiquei muito espantada quando disse que não, nunca tinha visto os filmes, porque é muito interessante, porque alguém com referências totalmente diferentes, não é, do cinema global, falava de Kiarostami e não de Noémia Delgado, por exemplo, mas acabava por voltar a muitos dos temas e muitas, acho, das estéticas até deste cinema feminino rural. E eu acho fascinante o trabalho da Cristal Alves Meira, por exemplo. Um, eu, Afonso? Exatamente. Também é conhecida, mas eu aí não tenho a noção de ter sido enquadrada tanto como alguém que era também portuguesa, né? E entrava, mas se bem que o Paulo Branco também tem uma relação muito especial, não é? Porque é obviamente um produtor português, mas europeu, e um produtor português, mas francês, portanto funciona sempre. Eu acho que os filmes associados ao Paulo Branco vêm quase já com o selo europeu, Pois. independentemente de serem pessoas que têm alguma relação a Portugal ou não. Mas é algo a explorar, com certeza. Portanto, obrigada também pela pergunta. Obrigada, Ian. Não sei se haverá mais perguntas da nossa parte. Eu não tenho mais perguntas a colocar. Isabel, não sei se tem mais perguntas a colocar. Não, Bom, mas penso que fizemos uma bela apresentação aqui, tivemos uma magnífica apresentação da parte da Mariana Liz. Corremos os capítulos todos. É um livro que convidamos aos nossos leitores a consultar e a explorar, e que deixa muitas portas abertas para futuras investigações, porque eu penso, por exemplo, nas profissões que as mulheres têm no domínio do cinema. Não é só a realizadora, há imensas profissões. Bom, aí seria outro debate, o que é que os homens fazem no cinema, o que é que Sim, as mulheres fazem. Mas, bom, em todo o caso, muito obrigada, Mariana, por obrigada eu, foi um este prazer. encontro em torno do livro Realizadoras Portuguesas, Cinema no Feminino na Era Contemporânea, atualmente na Biblioteca Gulbenkian. Queríamos também agradecer a todos os que do outro lado assistiram e participaram, sem esquecer a Isabel, que hoje foi a nossa realizadora na produção deste evento. Portanto, este encontro será colocado em breve no site da Fundação e será divulgado através das nossas redes sociais. Uma vez mais, muito obrigada a todos. Obrigada, Mariana, Muito e obrigada. obrigada. Adeus.